Olá, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, seja muito bem-vindo no canal é, Mensagem Bíblica. Pois é, no próximo vídeo passado nós falamos sobre o nascimento de Moisés. O rei Faraó, temendo uma guerra e temendo que os filhos de Israel poderiam aliar com os inimigos, porque eles eram muita gente e estava cada vez mais multiplicando, o rei Faraó mandou matar todos os meninos que nascessem homem para deter o crescimento dos filhos de Israel. Mas Moisés, os pais dele, escondeu ele por 3 meses. Não podendo esconder mais, botou ele numa canoinha, digamos assim, e soltou no rio Nilo. A filha de Faraó, tomando banho com suas moças, suas criadas, pegou aquele menino e contratou exatamente a mãe do menino para cuidar dele. Contratou uma hebreia que foi exatamente a mãe do menino, a mãe da criança, para cuidar dele. Depois do menino já grandinho, ela devolveu para a filha de Faraó. E Moisés estudou nos melhores colégios do Egito. Moisés conhecia a fundo toda a ciência do Egito. Moisés, homem de Deus, tinha um profundo conhecimento. Vamos então dar sequência nessa linda história de Moisés, o homem que foi escolhido por Deus para libertar os filhos de Israel da escravidão. Vamos lá. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo ela voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas, porque deixaram lá o homem. Perdão, vou repetir aqui que eu dei uma erradinha aqui. E onde está ele? Disse as filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para comer, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. A morte do rei do Egito. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel
gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiram a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, atentou para a sua condição. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egipcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e dos Jebuseus. Pois o clamor do filho de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, o filho de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito o filho de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outro, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outro. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outro. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, fá-vos eis, subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Bom, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Espero que você gostou dessa mensagem bíblica e amanhã tem mais. Nós vamos ler essas mensagens bíblicas na Bíblia de capa a capa. Vai demorar um bom tempo, talvez um ano, né? Porque eu não sei quantas páginas tem uma Bíblia não, mas uma Bíblia é grossa, tem muita folha. Então eu acho que nós talvez vai gastar mais de ano para ler mensagem por mensagem. Mas eu, por exemplo, não sei você, mas com certeza você também gosta. Eu gosto muito da história bíblica, tem umas histórias, aliás, todas as histórias da Bíblia é uma história boa, uma história bonita, uma história que a gente aprende muita coisa, umas histórias que ensinam a gente, a seguir desviar do mau caminho, ensina a gente qual é o caminho melhor para se aproximar de Deus, enfim, são muito bom a gente ler a Bíblia, é muito bom e como é que eu quero dizer, gente, é muito bom e frutífero ler a Bíblia, porque a gente aprende muita coisa na Bíblia Sagrada. Pois é, então, boa noite para você, que Deus abençoe você, sua casa e a todos nós. Tchau e até o próximo vídeo.